Meu nome é William Patrick e hoje nós vamos falar sobre trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que nos mais traz enfado ou fadiga debaixo do sol, como diz Eclesiastes 1. Fique conosco, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe. Em poucos minutos nós vamos estar trabalhando esse assunto, falando um pouco mais para você sobre a ideia de trabalho na Bíblia. No livro do Gênesis, no capítulo 2, verso 15, está escrito assim: O Senhor Deus pegou a pessoa e a pôs no jardim do Éden, para cultivá-lo e cuidar dele. Já no capítulo 3, no verso 17, está escrito assim: A Adão ele disse: Por ouvir o que sua mulher disse e comer da árvore acerca da qual ordenei, você não deve comer, o solo é amaldiçoado por sua conta, você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Se Adão, ele no jardim, o Senhor o manda cultivar, e nós temos que entender o que é esse cultivo, e nós vamos desenhar ele para que fique mais claro. E o cultivo nada mais é do que plantar e colher, plantar, cuidar e colher. A ideia do cultivo é justamente o homem trabalhando o solo, é justamente o homem fazendo o que é natural do homem fazer para que colha. Então cultivar no jardim dá a ideia de sim, de plantar e colher. Porque quando o homem cai, quando o Senhor amaldiçoa o solo, porque agora ele trabalha. Porque agora Deus chama de trabalho, sendo que a ideia é a mesma, ele vai continuar plantando, cuidando e colhendo. Qual é a diferença? O que mudou aqui? Muda aqui, a ideia de cultivo, ela em si, se você pensar de forma material, ela é a mesma coisa. Você planta e colhe, você planta, rega e colhe. Mas quando você entende, no jardim o homem cultivava, então ele fazia por prazer, por cultivo. Já quando o homem ele sai do jardim, ele faz as mesmas coisas, mas por trabalho, por cansaço, já não tem mais o prazer naquilo que ele faz. E é fácil manter esse paralelo porque é uma ideia simples. O filho, ele trabalha para o pai e tudo que é do pai é dele. Então ele não tem um enfado, porque ele faz e faz de bom grado, faz por honra, faz de bom coração, até porque é a sua herança. Enquanto o assalariado não, o assalariado ele faz por trabalho, ele faz justamente pelo suor do teu rosto. O assalariado ele tem que fazer para comer. Então se nós formos parar e entender isso aqui é simples de se entender. Nós temos um filho no jardim, enquanto nós temos um trabalhador ou um servo fora do jardim. William, qual que é a ideia central sobre cultivo e trabalho? A ideia central é a seguinte: tudo que nós queremos olhar para a Bíblia e entender o porquê está acontecendo errado nos dias de hoje, o porquê aconteceu errado em algum momento, nós devemos apontar para o jardim. O jardim é a resposta de todas as coisas. O homem no ser original, no seu estado original, é resposta para todas as coisas. Porque você olha como Deus criou o exemplo, o formato que Ele queria e o que está acontecendo hoje. Então, pelo formato que nós vivemos, nós conseguimos compreender a diferença daquilo que antes era e aquilo que nós tornamos ou formamos a ser. Então entenda uma coisa: quando você sai do jardim, quando o homem sai do jardim, ele passa a ter uma nova expectativa, uma nova forma de viver, uma nova forma de fazer. Ele continua plantando e colhendo, mas agora o que era cultivo passa a ser trabalho. Entenda uma coisa, meu irmão: quando você olha para o jardim, você consegue capturar toda a essência daquilo que o Senhor desenhou para o homem. Quando você olha para o jardim, você consegue compreender que o Senhor queria um relacionamento, Ele queria um filho, Ele queria alguém que estivesse perto, que cuidasse para Ele, cultivasse para Ele, que tivesse relacionamento com Ele. Quando o homem se desliga, quando ele morre, porque o pecado traz morte, ele não é mais filho, agora ele passa a ser apenas uma criatura, ele passa a ser apenas um trabalhador, ele começa a ter enfado debaixo do sol. O plantar e colher já não é mais prazeroso, é custoso. Entenda isso. Tudo aquilo que o Senhor tem apontado no jardim é o modelo original que nós deveríamos viver na terra. Então, William, mas o que dá para fazer agora? A partir do momento que você é religado em Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, você torna-se filho novamente. Você passa agora a ser nascido do Espírito. Então a tua vida deve novamente voltar a ser culto prestado ao Senhor e não mais ser trabalho e enfado debaixo do sol. Você deve voltar a ter a ideia e essencialidade do ser original, do homem criado por Deus,
para que então você tome todas as coisas que o Senhor te deu, não mais como enfado, cansaço, trabalho, como algo que um assalariado tem, mas você entenda como cultivo. Então o que você presta hoje como trabalho, e alguns dizem trabalho secular, você não deveria estar trabalhando naquele lugar, você deveria estar cultivando aquele lugar. A tua graduação, a tua família, eles não devem ser enfado debaixo do sol, não deve ser trabalho, mas devem ser cultivo. A maior sacada do inimigo é justamente roubar o fruto e a semente. Se você pegar toda a história de Israel, você vai ver que os inimigos de Israel subiam e roubavam a semente, subiam e tomavam a novidade da terra, subiam e tomavam o fruto de Israel. E o inimigo, ele trabalha no mesmo modus operandi até hoje. Ele rouba o fruto, ele rouba a semente, e as duas coisas são diferentes, mas ele rouba essas duas coisas. Entenda isso. A tua família era para ser cultivo, era para ser um lugar de prazer, era para ser um lugar de gozo. Você deveria justamente se regozijar com a sua família. Mas o que o inimigo faz? Ele toma a semente e ele coloca uma nova semente dizendo: a tua família é custosa para manter, ela te dá trabalho, ela é um enfado debaixo do sol. Ele tira todo o prazer e a novidade quando ele tira o cultivo e implanta uma ideia de trabalho. Então disso partem as traições, disso parte a ignorância, onde um pai não consegue ter paciência com o filho com o pai. Isso começa a gerar coisas que vão justamente gerar cansaço, que vão justamente fazer com que você queira parar, que justamente você queira desistir, porque aquilo que era para ser cultivo na tua vida passa a se tornar um trabalho. Então a tua profissão, a tua família, a tua graduação, tudo que você desenvolve na sua vida, o inimigo planta uma semente para que você não entenda a ordem do cultivo, mas sim a ordem do trabalho. Pois eu vos digo que aquele que é nascido do Espírito, ele precisa entender a ideia do cultivo, ele precisa lembrar a filiação que ele tem, ele precisa lembrar que ele não é um funcionário, um empregado ou um escravo assalariado, mas ele é filho no Senhor. Então tudo que fazemos como cultivo e não como trabalho. O castigo que outrora o Senhor enviou, agora já não é válido mais para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, e tudo que é velho se passou, e tudo que é novo, novo se fez. Então entenda isso, meu irmão. Quando você está no Senhor, quando você compreende o homem original, e você é religado através de Cristo Jesus a essa fonte, você já não toma mais as coisas como trabalho, como enfado, como cansaço, como custoso, mas você passa a cultivar a tua família, cultivar o teu lugar que você tem tirado o alimento. Você começa a cultivar os teus estudos, você começa a ter prazer e gozo naquilo que o inimigo vem colocar para você como se fosse custoso. Porque entenda uma coisa, meu irmão, até na obra de Deus, naquilo que nós acreditamos estar fazendo para Deus, o inimigo tem colocado na cabeça de pastores e homens de Deus, de ministros do Evangelho, que isso daqui é um trabalho que nós temos como castigo debaixo do sol. Irmão, isso aqui é cultivo. Aqui nós plantamos e colhemos também, mas por prazer, como diz o apóstolo Paulo, não teria o que fazer senão isso, não teria como eu ir para outro lugar senão esse, não teria como não pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então entenda isso, meu irmão, quando você compreende o ser original, o homem original, você para de trabalhar e passa a cultivar. William, mas eu estou fazendo as mesmas coisas. Mas não se trata sobre coisas, se trata sobre uma mentalidade livre. Paulo, ele estava preso, mas a mente dele era de livre, então ele não parou de fazer o que ele deveria estar fazendo, que era orando, como ele inicialmente disse que faria. Irmão, entenda uma coisa, a mesma coisa que você está fazendo, você pode fazer com uma visão totalmente diferente. Aquilo que tem te parecido trabalho, enfado debaixo do sol, deveria ser cultivo. Aquilo que o inimigo tem tentado roubar, a semente, a novidade da terra, o fruto, o prazer, o gozo. Meu irmão, entenda uma coisa, essa mesma coisa, essa mesma cadeia é o lugar onde revelam os livres, porque os livres, o que mostra a sua liberdade não é o lugar que ele está, mas a mentalidade que ele tem. Então entenda de uma vez por todas, o homem não foi criado para o trabalho, mas sim para o cultivo. Deus abençoe a tua vida e até uma próxima.